Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Ver na Fé. Sou Anderson Anjos e hoje aqui nesse episódio estarei recebendo novamente o meu mais novo amigo missionário, Jorge Luiz. Uh, yeah. Uh, yeah. Seja muito bem-vindo, Jorge Luiz, a mais uma vez aqui nesse podcast da fé. Obrigado, meu querido amigo. Já posso falar assim, né? O Anderson Anjos, e com toda a corte celestial dos anjos aqui presente, né? Para que faça com que essa nossa gravação possa tocar no coração de muitas pessoas que precisam ouvir coisas que aumentam a fé. Por isso que pode vir na fé. Pode vir na fé, amém. Hoje o Jorge vai falar pra gente sobre aparições de Nossa Senhora. Sei que muita gente não acredita, mas sei que muita gente também acredita. Acreditando ou não, é uma história de fé que conecta a gente e faz a gente pensar em Nossa Senhora, o propósito dela na nossa vida e o propósito de Deus na nossa vida. Como que é essa história, irmão Jesus, sobre a aparição de Nossa Senhora? Como eu te falei, da outra vez que eu estive aqui, estava com o irmão Dimas, eu comentei, né, sobre que eu não acreditava em aparições de Nossa Senhora. Quando falava em aparições, eu já pensava logo, isso é um católico bobo, que acreditando em fantasias, historinhas de carochinha, e não dá para acreditar. Como aconteceu comigo no dia 21 de maio de 1987, quando eu estava lá na casa de Maria Milza, que é um povoado lá da Bahia, perto de Itaberaba, povoado chamado Alagoas. E aconteceu eu ver Nossa Senhora dentro do sol, né? Não vou contar tudo aqui, porque eu já contei na outra gravação, mas aí começou meu relacionamento com Nossa Senhora, porque poucos dias depois fiquei sabendo de uma aparição que aconteceu no mesmo ano, já no mês de setembro, ao Pedro Regis, dia 29 de setembro de 1987, no município de Anguera, já pertinho de Feira de Santana. Tudo na Bahia. Isso, Bahia. E quem que é Pedro Regis? Pedro Regis era, na época, hoje ele está com 50 e poucos anos, na época ele deveria ter uns 16, 17 anos, e o Pedro, ele não acreditava também em aparição de Nossa Senhora. E aconteceu que no dia 29 de setembro, ele teve contato com Nossa Senhora, só que ele não sabia que era Nossa Senhora. Sim. O interessante é isso, né? Mas só tirar uma dúvida. Pois não? Nem ele, nem você não acreditava em nenhuma aparição? Nossa Não. Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Também Senhora não. Aparecida, nenhuma. E isso por quê? Porque primeiro que, vamos dizer, estava começando a nadar dentro da Igreja Católica, né? Catequizado pela Teologia da Libertação. Então, alguns padres falavam assim para nós, olha, o caso de Fátima, o caso de Lourdes, um dia a igreja vai pedir perdão, porque a igreja está nesse embalo da empolgação de acreditar. E eu perguntava, padre, Nossa Senhora não aparece então? Não. O que Nossa Senhora já fez, terminou, foi ser a mãe de Jesus, foi para o céu e acabou a história. Agora somos nós que fazemos a história, não é mais ela. E eu peguei carona nisso, fui aprendendo que eles achavam que eles estavam certos, né? E naquela época, lá no Nordeste, as pessoas sempre acreditavam assim, o que o padre fala, a gente tem que falar amém, que é a voz de Deus. Hoje nós já pensamos diferente. O padre realmente é persona Cristo, pessoa de Cristo no nosso meio, mas nem tudo e nem todos os padres estão com toda a sabedoria, né? Exato, infelizmente. Então hoje a igreja está dividida, você segue, né? Sei. Tem um lado esquerdo, teologia e libertação, tem um lado direito, que é o lado que segue a tradição da igreja, tudo direitinho. E hoje eu acredito em Fátima, em Lourdes, hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Acredito. Mas uma coisa eu quero chamar a atenção também, para você que está nos ouvindo, nem todas as aparições também são verdadeiras. Eu conheço também aí, não vou falar aqui, porque não me cabe, mas eu conheço umas 5 aparições falsas aqui no Brasil. E isso vai dar um nó depois, porque Nossa Senhora mesmo, lá em Anguera, ela disse que aonde ela não está aparecendo, o inimigo vai ser desmascarado. Exato, tem que tomar muito cuidado. Eu não vou lembrar aonde foi, que história que foi, e com quem que foi. Acho que você vai saber melhor do que eu, não tô recordando agora. Que o inimigo, o demônio, já apareceu em formato de Nossa Senhora. Em Medjugorje. Foi, né? Exatamente. Isso, tem que tomar muito cuidado com o que vê, com o que fala.
Porque às vezes você está acreditando que é uma coisa de Deus e não é, é o inimigo. Exatamente. É igual aconteceu com Pedro uma vez que estava com Jesus, Pedro falou um negócio, Jesus falou o Satanás a se afastar ali. Então Exatamente. tem que saber muito. E hoje, que nem você falou, a igreja está dividida. Hoje, infelizmente, tem a TL na igreja, que é a Teologia da Libertação, que ao meu ver, nem sei se posso falar isso aqui, mas ao meu ver, é mais movida pelo inimigo do que por Deus. E nós estamos aqui endossando as palavras do padre Gobi. Também tinha locução de Nossa Senhora, né? E o padre Gobi deixou bem o que Nossa Senhora disse. Teologia da libertação é satânica. Satânica. E foi filtrado dentro da Igreja Católica justamente para destruir a fé de muitos. Foi. E tem muita gente que está nesse oba-oba. Tem muita gente. Eu, graças a Deus, que eu saí dessa, porque eu estava nesse oba-oba. Eu achava que a igreja, os padres teriam que pregar só socialismo e deixar essa história de milagres, de curas, de libertação de lado. Esquece isso. O que eu vejo muito socialismo, que a quebra qualquer teoria da teologia da libertação, comunismo, é aquela passagem, Jesus, que Maria jogou aos pés de Jesus o perfume mais caro da época, e Judas ficou indignado. Judas olhou aquele bem material, não olhou o mestre que estava ali. E o que aconteceu? Jesus falou. Ele falou que podia vender e dar para os pobres. Jesus falou: os pobres tereis toda a vida, a mim não. Exatamente. E outra coisa que quebra a teoria deles é São Francisco. Exatamente. São Francisco, ele amou o pobre como ninguém. Mas antes de amar o pobre, ele amou Jesus. São Lugar. Francisco, ele fazia tudo pelo pobre, porque primeiramente ele amou Jesus. Ele via Jesus nos pobres. Ele não tirava proveito de pobre, proveito político de pobre. Exatamente. Enganar os outros. Vamos ajudar os pobrezinhos ali, porque eu vou me dar bem na política. Porque tudo envolve política. Exatamente. Então, essa passagem de Judas com Jesus e a história de São Francisco, para mim, já quebra a teologia de libertação ali. Exatamente. E o que eu vejo é o seguinte, que Francisco ele se fez pobre justamente para não estar preso a nada, a nenhuma empresa. O pai dele era empresário e não queria estar preso a nada. Ele queria estar totalmente, somente para o Senhor. E ele foi ficar com os pobres para sentir na pele o que os pobres sentiam, porque ele nasceu num berço rico, né? Ele foi sentir na pele o que é ser pobre. E eu digo assim, hoje é o santo mais milionário que existe, porque você encontra franciscanismo para todos os lados. Congregações de São Francisco, não sei quantas tem, mas tem muitas. Tem a terceira ordem também para os leigos, né? Tem a Toca de Assis. Inclusive hoje, eu estava vindo para cá, eu te falei, vindo para cá, estava acontecendo umas coisas assim. Sabe quando o inimigo começa a querer te atacar para você não chegar? Mas eu digo, pode vir na fé, eu vou chegar lá, não pode vir na fé. O convite está aí. Foi Jesus que fez esse convite e o Anderson. Mas tudo para que eu não chegasse aqui. Mas encontrei com o Roberto Letierre, muita gente conhece, o padre Roberto Letierre está silenciado, já faz, não sei se já tem 10 anos ou mais. Ele está silenciado, né? A igreja, quando eu digo a igreja, o clero lá de cima, né? Proibiu que ele celebrasse missa. Isso dói até hoje em nós católicos, porque que mal que ele fez? Simplesmente porque ele pediu mais amor à Eucaristia. Não distribuir a Eucaristia como se fosse bolachinhas em Tupperwares. Lugar de Jesus tem que ser um lugar de ouro melhor para ele. E interessante que esse padre Roberto Letierre, um abraço, meu querido Roberto Letierre, se estiver ouvindo, meu padre querido. Se ele quiser vir, pode vir na fé, tá super convidado. Olha aí, pode vir, nós vamos trazer o senhor aqui, viu? E o padre Roberto, então, ele teve a sua intimidade com os pobres de uma maneira que chamava muita atenção. Muita gente voltou para a Igreja Católica, inclusive jovens, se vestia de saco, né, para viver uma vida bem franciscana, Toca de Assis. Padre Roberto Letierre, uma vez, uma pessoa, um mendigo, irmão de rua, ele não gostava de chamar de mendigo, irmão de rua, estava falecendo. E ele pôs aquele mendigo, aquele irmão de rua, no seu colo, e ali ele deu a bênção, e aquele irmão deu o último suspiro no colo de um sacerdote, que é o padre Roberto Letierre. E ele fala assim, olha, ele teve um grande valor, morreu nos braços de um sacerdote. Não é porque o sacerdote era eu, poderia ter sido qualquer sacerdote.
Aquele irmão de rua foi acolhido por Deus de uma maneira tão santa, nos braços de um sacerdote. Ele disse: eu, Padre Roberto Letierre, não sei se eu vou ter a graça de morrer no colo de um sacerdote. E conta também que uma pessoa chegou e disse assim: olha, depois que faleceu, aqui tem uns jornais, dá para cobrir ele aqui com jornais. E ele disse: não, não, não. O melhor lençol que tiver, traga para cobrir o corpo dele. E foi uma coisa assim que tocou muito nas pessoas, né? O amor pelo pobre. Mas aquele amor pelo pobre por causa de Jesus, né? Do Jesus sofrendo ali na rua, do Jesus que passava fome. Mas infelizmente, dentro da nossa igreja, tem pessoas que dizem que estão fazendo caridade aos pobres, mas no fundo está sendo caridade para ele. Para ele, para se Porque ele promover. exatamente se promover. Inclusive tem padres com essas histórias aí. Eu tenho muito cuidado quando eu vejo a pessoa dizer que está com muito amor ao pobre e quer fazer tudo pelo pobre. Eu também. Eu tenho meu pé Eu fico atrás. com o pé atrás quando é muito assim. Eu Uhum. fico igual. Eu vi lá o padre lá reclamar do muro na Cracolândia. Só que ele não se preocupa com aquela vida que eles estão tendo. Ele finge se preocupar com a vida dos dependentes. Mas não estão se preocupando. Se ele quisesse mesmo melhorar a sociedade, a primeira coisa que ele se preocupar é acabar com o tráfico. Para não ter mais dependentes. Porque os dependentes, você vai ali no centro, ser assaltado. Eu, você, quem que vai lá? Dependendo à noite, até mesmo de dia, quem que vai lá sem medo de ser assaltado, Exatamente. agredido? Porque os dependentes, ele quer a droga deles. Eles não vão assaltar o traficante, então Uhum. eles vão assaltar você. Eu acho É, triste um padre da Igreja Católica, queira ou não, indiretamente está apoiando isso. Porque virou um problema social ali. Ele exatamente. prega tanto socialismo, mas ali está um problema social. É E ali que ele deveria grande. estar para executar o seu trabalho Mas ali. não ali tá dando marmita pra eles. E Exatamente. fingindo que tá tudo bem. Ou Uhum. reclamando com o muro que um prefeito pôs lá pra não ficar espalhado aquele povo. Ele Uhum. deveria estar pra acabar com esse problema. Que ele não Exatamente. acaba. Ele finge que ele acabar, mas não acaba. É como diz assim: Jesus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Isso. Então, devemos ter amor ao pessoa que é viciado. Vamos dizer, os noia, como chama. É, Devemos ter amor a eles, mas não o que eles estão usando. Não exatamente. estrago, aquilo que está estragando aí, nós temos que lutar para tirar da vida deles o que está estragando, que é a tal da droga. Exato. E além de estragar eles, estraga a família deles, estraga até quem passa por eles, igual eu te falei. Uhum. Às vezes você tá com a tua família, passa lá, é perigoso você ser assaltado, Agora, ser agredido. agora, você contando isso aí, eu ia falar sobre as paixões da senhora, mas Deus vai tomando conta aqui, a gente pode É, ser que fique para a próxima. Mas você me falou isso, falando agora da Cracolândia, me chamou a atenção agora um pensamento. Lembrei de um padre que deve ter uns 4, 5 meses, estava na missa, e esse padre estava passando por lá, amigo de um pároco lá da paróquia Santa Teresinha, não me lembro o nome desse padre, e ele contou a experiência dele com a Cracolândia. Diz que a moça que trabalhou na paróquia falou: padre, vamos celebrar a missa lá na Cracolândia? Ele disse: você está louco, minha filha? Ali quem é que vai para a missa ali? Ela disse: não, padre. Jesus tem que ir nesses lugares também. Insistiu o padre: tudo bem, eu vou, mas vou ficar um pouco de longe. Aí tudo bem, chegaram no início da Cracolândia, colocou a mesa, tinha os policiais por perto, o padre: bom, aqui a polícia está por perto, celebrou a missa, orou por eles. Quando terminou a missa, aí a moça disse: padre, vamos agora pegar o Santíssimo e atravessar aqui, na Cracolândia. Ele: não, peraí, aí você já está demais. Minha filha, não posso fazer isso, o ostensório vai ser roubado. Isso aqui como é que se vê? Folheado a ouro e não vamos perder isso aqui. Não, padre, mas você não está com Jesus, padre? As pessoas precisam de Jesus. O padre: minha filha, sua fé está demais, assim não, vamos. Aí de tanto insistir, ele disse: eu vou conversar com o policial ali. O padre então conta que ele chegou até o policial, só vem cá, atravessar aqui, fazendo oração, tudo, com o Santíssimo. O policial falou: olha, eu não vou. Se o senhor quiser ir, problema do senhor. Eu aconselho não ir. Nem eu, sendo policial, não vou atravessar aí. Porque não se sabe o que vai acontecer lá do centro, aí dentro, o que vai acontecer.
E a moça, padre, mas você está com Jesus. Padre, caramba, e agora? Ele só A seja o que mulher Deus tava com quiser. fé ali. O que ele fez? Pegou a hóstia consagrada, colocou no ostensório e levantou e seguiu. O padre conta que não foi pela coragem dele, não. De repente, quando eles viram que era o Santíssimo passando, ele estava com aquelas, não sei se dá o nome de cachimbo, o que era, eles pegavam e jogavam fora, alguns escondiam, em respeito. Ele só, né? De repente, alguns olhavam para ele assim, faziam uma cara e disse, vixe, esse vai vir para cima de mim e vai derrubar para tomar o ostensório. Ele, pelo menos, eu pego a hóstia consagrada e o ostensório deixa ele levar. Mas a hóstia consagrada, não. Jesus, não. Pelo menos eu pego a hóstia consagrada. De repente, eles que teve um que parou assim, olhou para ele de longe, marcou a corrida e disse, bom, aí esse vai me derrubar. Aí o jovem correu, chegou bem perto do padre, caiu de joelhos, abraçou o padre e começou a chorar. E o jovem olhava para o padre e dizia assim, padre, tem 2 meses que eu estou aqui, chorando toda a tarde, olhando para o céu e dizendo, Jesus, vem me buscar. E hoje Jesus vem me buscar. Nossa. Padre, eu era coroinha. Eu entrei na droga. Estou morando aqui dentro. Toda noite eu chorando, olhando para o céu, dizendo, Jesus vem me buscar. Então agora eu vou com Jesus, padre. Agarrou o padre então levantou ele. Resumindo a história, esse jovem saiu das drogas, esse jovem está atuante na igreja. Jesus foi lá na Cracolândia buscar. O padre falou, não foi pela minha fé, foi o próprio Jesus que nos Mas levou. também foi pela fé daquela moça. Daquela moça que insistiu. Tava usando aquela moça para ir para o padre lá para encontrar esse jovem aí e tirar ele das drogas, né? Quantas coisas acontecem na vida da gente assim de surpresa, né, Anderson? Coisa que você fica, meu Deus, pela minha fé eu não faria isso. Exato. É que nem fala. Tem que segui-lo. O resto é coelho. E vamos voltar ao assunto inicial, então, das aparições de Nossa Senhora. Igual você falou, tem muita gente que não acredita, você era um dos que não acreditava, hoje acredita. Hoje acredito, e até digo assim, o Senhor me... hoje se acredita? O Senhor me transformou num especialista de aparição, entre aspas, viu? Eu não sou especialista, uma maneira de falar brincando. Aparição falsa eu conheço uma meia dúzia aqui no Brasil, e inclusive quando eu vejo a pessoa começa a falar que está vendo Nossa Senhora, que eu começo a analisar, já percebo, já vejo que tem uma diferença da verdadeira para a falsa. Então, aqui no Brasil, eu sei que tem mais de uma que são verdadeiras, a igreja ainda não deu uma opinião e também a igreja não vai falar antes do vidente chegar a nos deixar. Enquanto o vidente estiver vivo, a igreja não pode falar nada. Pode assim um padre, um bispo, alguma paróquia dizer, olha, eu acredito, como é o caso do Pedro Regis. Você vai encontrar bispos dizendo que acredita, padres dizendo que acredita, mas não passam na frente da Santa Sé já dizendo, está aprovado. Agora, eu particularmente aprovo a aparição de Anguera na Bahia. Muita gente está nos ouvindo, é seguidor também do canal do Pedro Regis, vê que é uma pessoa verdadeira, uma pessoa que ele não mede palavras. O que ele tiver de falar, o que doer, ele fala sem medo. Inclusive, ele tem problemas com a maioria dos bispos do Brasil, porque ele fala coisas que a igreja não quer aceitar, mas ele vai por Nossa Senhora. Inclusive, o lado esquerdo da igreja, se pudesse, enforcaria o Pedro. E ele até falou, os bispos que quiserem vir, já me ameaçaram vir aqui, podem vir todos, traga até o Papa, que eu quero só fazer uma pergunta. Alguma coisa ele sabe. Se eu quero fazer uma pergunta, perguntar para eles o que aconteceu no Vaticano, tal dia e tal hora. Quero que vocês me respondam. Ele sabe de alguma coisa que tem a ver com o Bento XVI. Mas não vou entrar nesse assunto não, que é muito polêmico, deixo para o Pedro Regis, Nossa Senhora e a CNBB. Com respeito a muitos bispos da CNBB, que diz, Pedro, nós estamos com você, Pedro. O Pedro, ele fala aquilo que Nossa Senhora ensina para ele. Nossa Senhora está trazendo para nós um esclarecimento para que a gente saiba em que tempo nós estamos atravessando e o que pode há de vir. Não é o pode vir na fé, mas pode ficar na fé, porque o que está vindo aí não é brincadeira. Não é brincadeira. Quem assiste o Pedro Regis, o Catequese com o Pedro Regis, sabe o que eu estou falando. Mas vamos sobre a minha experiência com o Pedro Regis. Eu cheguei um dia lá na Maria Milza, em Alagoas, povoado de Alagoas. Quando eu falo Alagoas, não é o estado de Alagoas,
o povoado lá na Bahia, que fica próximo da cidade de Itaberaba, 12 quilômetros da cidade de Itaberaba e 38 quilômetros para a cidade de Rui Barbosa. E então, cheguei um dia lá e estava o Pedro Regis. Diga assim, rapaz, eu vi o jornal falando que ele vê Nossa Senhora. Então eu cheguei para a mãezinha Maria Milza, né? Que é essa que está no livro do padre Gabriel Vilaverde, depois eu vou falar, né? Então eu perguntei para a mãezinha, esse rapaz aí, ela, antes eu perguntar, ela disse assim, você viu? O rapaz que vê Nossa Senhora está aí. Aí me aproximei do Pedro Regis, conversei com ele e fui convidado para ir até a casa dele, fui lá perto de Feira de Santana, e daí comecei a ter contato com ele, com a família, e fui vendo que realmente eles não são verdadeiros. O Pedro Regis odeia a mentira, a família toda. Eu me lembro que em 1988, foi quando eu comecei a frequentar, o Pedro não sabia nem rezar terço. Ele tinha que ficar olhando no papel para decorar os mistérios, e na hora de ler uma leitura do Evangelho, fazer alguma pregação, ele disse, Jorge, prega aí que eu não sei pregar. Eu digo, mas só procurar, tem um padre ali. Padre, poderia o padre falar rápido para mim? Não posso pregar. O bispo permite que a gente venha, mas que a gente não fale nada. Você pode pregar, meu filho. Eu fazia a pregação. Hoje o Pedro Regis dá palestras para padres. A faculdade do Pedro veio do céu. Inclusive um padre já falecido, ele falava para mim assim, a faculdade de teologia do Pedro já veio lá do céu. Tem uma teologia muito mais forte do que nós, que somos padres, que fizemos a teologia aqui na terra. O Pedro, a teologia dele vem do céu. São explicações que está até além da Bíblia. Inclusive um protestante disse, mas o Pedro agora está demais. Está falando coisas que não está na Bíblia. E o Pedro então responde com muito amor. Ele diz, olha, tudo que está na Bíblia é verdade. Mas nem todas as verdades estão na Bíblia. Tem muita coisa que é verdade, mas não está dentro da Bíblia. Porque se João fosse escrever tudo, um livro do tamanho do mundo não ia caber tudo que Jesus fez, né? Por isso você não pode levar a Bíblia ao pé da letra, né? Exatamente. Você tem que pegar a tradição, magistério e apostolado. E a Bíblia é só uma referência, né? Mas não está tudo na Bíblia. É. Inclusive na Bíblia não está escrito que o Anderson Anjos está com o podcast Pode Vir. Não está escrito na Bíblia, mas está acontecendo. Está acontecendo. A atuação do Espírito Santo. Não é? Exato. Aí se você levar ao pé da letra a Bíblia, você não pode fazer isso. Exatamente. Na Bíblia. É até falta de respeito com a Bíblia. Exatamente. Levar ao pé da letra. Bom, eu comecei então indo para frequentar também lá o Pedro Regis, né, Fazenda Malhada Nova, perto de Feira de Santana. E numa certa noite, eu passei na casa da minha irmã, que mora em Feira de Santana, e ela estava semi-protestante. Um pé na igreja católica e um pé na igreja protestante. Ele disse, eu estou indo na fazenda aqui pertinho, onde aparece Nossa Senhora. Você acredita nisso? Ô Jorge, tenho uma pena de você, meu filho. Você acredita que Nossa... Eu digo, acredito. No Pedro Regis eu acredito. E então, eu fui. Eu vou até dormir lá. Fui. Me lembro que na hora que Nossa Senhora apareceu, eu não vi, mas eu creio que ela estava ali. E aí veio um sinal, que eu não vi. Olha só. Eu me lembro que minha irmã, na época, tinha 4 filhos, e eles estavam brincando no quintal. E as crianças não viu meu papo com a irmã, o nome dela é Sirlene. Então a Sirlene estava conversando comigo, o marido dela no quarto, e as crianças brincando lá no quintal, não viram nada. Então quando eu fui para chegar lá na Fazenda Malhada Nova, na hora da aparição, eu fiz, Mãezinha do céu, não estou te vendo, mas sei que a senhora está diante do Pedro Rei. Mãezinha, dá um sinal na casa da minha irmã para que ela acredite, porque ela não acredita que a senhora aparece aqui. E quando eu voltei no domingo de manhã na casa da minha irmã estava com o texto na mão. Eu disse, ué, protestante rezando texto? Jorge, preciso te contar. E o que aconteceu? Jorge, não é que a minha filha, a Vanessa, estava no quintal ontem à noite, era mais ou menos por volta de 8h30 da noite,
e começou a gritar: mãe, vem ver, mãe, vem ver, mãe. Eu corri para ver o que estava acontecendo no quintal. Ela apontava para o céu e dizia: olha a Xuxa como está linda lá, com o véu na cabeça. Por que ela dizia Xuxa? Porque minha irmã, por ser, já está com o espírito de protestante, não tinha imagem de Nossa Senhora dentro de casa. Então minha sobrinha não conhecia mais Nossa Senhora. Ela olhou para o céu. Hoje ela disse: era uma moça jovem, parecia a Xuxa, os olhos bem azuis, muito linda. Mas Xuxa, você perto Nossa Senhora é feia, viu? Desculpa. Mas Nossa Senhora, muito bonita. E até hoje ela se lembra disso. Ali foi um sinal de Nossa Senhora, lá em Anguera, que eu pedi, e Nossa Senhora em Feira de Santana estava dando sinal para minhas sobrinhas. Irmã. E, só que minha irmã ainda é dura na fé. Ficou católica por um tempo, mas depois desistiu. Hoje eu não digo que ela é protestante, hoje eu digo: você é evangélica, porque você respeita a Nossa Senhora, você respeita o católico. Eu digo como o Padre Jonas diz: existe o protestante e existe o evangélico. O evangélico você pode dialogar com ele. Ele respeita a tua fé católica, ele respeita os dogmas da Igreja Católica. O protestante não. O protestante ele quer quebrar as imagens, só ele sabe da verdade. Ele protesta. Não, o pigarril tá pegando aqui, mas vamos lá. Normal. Ainda bem que eu lembro do Jô Soares, eu tinha vontade de tomar alguma coisa na caneca do Jô Soares, mas o Pode Vir tá com a caneca aqui, hein? Pode Vir tem uma caneca da Caneca Show. Show Canecas. Olha aí, tá vendo? A caneca da Show Canecas. Olha aí. E em breve os convidados vão ganhar umas canequinhas aí do Show Opa, Canecas. que bênção. Então, outra coisa que me chamou a atenção na aparição de Nossa Senhora, já tem alguém chorando ali? Não, né? Mas brevemente. O Vitor ele fica ali na gravação, mas preso, prestando atenção a cada palavra, a cada sílaba. Mas eu acho que já tem ali o lencinho perto dele, né? É, já compramos já o lencinho pra ele. Mas não olha para mim, porque se você estiver chorando, eu não aguento também. Sou manteiga derretida. Mas o que eu quero falar agora, voltando na parte mais séria, é que, como eu era um jovem aventureiro, sabe, jovem, sem emprego, mas não tem medo de viajar. Pouquinho dinheiro eu viajava. Eu me lembro que no domingo, eu já voltando para a cidade de Amargosa, onde eu morava, lá na Bahia, voltando à casa do Pedro Regis, eu não quis falar para o Pedro que eu estava sem dinheiro. E calado, né? Disse: não, mas o cara vem aqui sem dinheiro, eu fingi que estava com dinheiro. Então, voltando para a Feira de Santana, estava esperando o ônibus que ia para a cidade de Milagres, e de Milagres eu ia para Amargosa. E naquela época eu tinha, na época dos cruzeiros, né? Não era reais, era cruzeiro. Eu estava com 2 cruzeiros, sendo que a passagem de Feira de Santana até Milagres seria mais ou menos uns 16 cruzeiros. E eu com 2 cruzeiros. Cruzeiro. Foi ontem, né? Cruzeiro. Você lembra ontem. do Cruzeiro, Vitor? Em 1980 e bolinhas. Eu lembro do Cruzeiro. Aí o ônibus parou próximo de uma lanchonete que tinha lá, muito famosa, né? Ali era ponto do ônibus também, já para pegar a BR. E eu fiz: e agora? Como é que eu faço para entrar no ônibus? E aí eu não vi Nossa Senhora, eu ouvi a voz de Nossa Senhora. Não era no meu ouvido, dentro da minha alma. Entra no ônibus, filho. Eu fiz assim: nossa, isso é da minha cabeça. Entra no ônibus, filho. Aí eu vi que não era da minha cabeça. Essa era uma voz do além. Era a voz de Nossa Senhora. Eu senti. E Deus, quando está te mostrando uma coisa, Ele não te deixa dúvidas. Ele já vai colocando de maneira que você realmente acredite, e Ele vai dar sinais que é verdadeiro. Quando eu entrei no ônibus, assim: eu sei que daqui a pouco o cobrador vai me pôr para fora, não tenho dinheiro. 2 cruzeiros só. A única coisa de valor que tinha no meu braço era uma corrente de Micheline que eu estava usando. Aí olhei para todos os poltronos e: vou sentar onde? E aquela voz da mãezinha do céu disse: senta lá naquela poltrona. E eu já entendi que poltrona era. A última poltrona. Sentei ao lado de um senhor calvo. E aí o ônibus fechou a porta,
Começou a viagem. E no interior, você sabe, os cobradores vêm, né, passando de passageiro em passageiro, pegando a passagem, dando visto, que não tem passagem, tem que pagar ali. E ele vinha chegando e, meu Deus, quando chegar a minha vez, o que é que eu vou dizer? Bate aquele gelo, né? Você É. fica meio. E agora, cara? Aí Nossa Senhora vai e fala assim: fala para ele aí, que era o que estava do meu lado, fala para ele que você me ouve e que você está vindo de uma aparição minha. Comecei a falar: sabia que nossa está aparecendo aqui, está fazendo uma malhada nova aqui pertinho? Não. Aí comecei a falar, foi falando das aparições de Anguera. Já tem pouco tempo que começou. O que, que a igreja diz? Né? A igreja não pode dizer nada, porque primeiro que está no início das aparições. E fui falando e o rapaz começou a dizer que começou a se sentir tão bem, tão feliz. Ele disse: já vou ter que descer ali. Aí ele desceu, chegou para o cobrador e falou assim: cobrador, depois senta ao lado daquele rapaz lá, bate um papo com ele para você ver que felicidade ficar perto dele. Não era de mim não, viu? Era de Nossa Senhora que estava presente ali, embora eu não estava vendo, mas eu senti a presença dela, como também aquele rapaz sentiu. Aí o cobrador veio, aí eu tirei a minha passagem, eu digo: moço, tá indo para onde? Eu digo: vou descer em Milagres, mas não vai dar para eu descer lá porque o dinheiro não dá. Você me dá uma passagem para mim até onde dá para eu falo reais, cruzeiro. Então, onde dá 2 cruzeiros, você faz a passagem, eu desço. Qualquer quilômetro aí na frente. Ele: mas você está indo para onde? Eu digo: estou indo para Milagres, mas o dinheiro eu estou vendo que não dá. Ele disse: espera um pouquinho. Foi lá, fez uma passagem para mim. Ele disse: segure isso aqui. Fique segurando essa passagem. Se o fiscal chegar, algum fiscal tiver na estrada aí, chegar, você mostra para ele só isso. E se não tiver fiscal, quando você descer, você me devolve essa passagem. Diga: tá bom então. Então posso viajar assim? Ó, tem uma pulseirinha aqui de Michelin, você quer? Ele disse: não, não, você fica tranquilo. Aí ele voltou, e de lá ele só ficava me olhando. Aí teve uma hora que ele chegou assim, perto de mim, olhava, não dizia nada, foi se afastando, aí Nossa Senhora vai e me diz assim: fala para ele sentar aqui, que ele está querendo sentar do seu lado. Digo: moço, você quer sentar aqui do meu lado? Ele: ah, isso que eu queria, que estava com vergonha. É que aquele rapaz que saiu falou para eu sentar do seu lado porque você tem algo bom para falar, alguma coisa sobre Nossa Senhora. Eu digo: estou vindo de uma aparição de Nossa Senhora, é uma experiência que eu estou tendo agora. Aí fui conversando com ele. Daqui a pouco a Nossa Senhora vai falar assim: fala para ele que a casa que ele parou de construir, ele vai terminar, porque o casamento vai acontecer. Aí eu olhei assim: mas como é que eu vou falar isso? Nossa, você Se o nem rapaz conhece a pessoa, não né? conheço. E se ele for casado? E se ele não tiver nenhuma casa? Aí Deus do Nossa Senhora céu. falava: confia em mim, filho. Digo: nossa, é Nossa Senhora que está aqui mesmo. Falei para ele: ô, meu amigo, a Nossa Senhora está aqui. Você está vendo ela? Digo: não, não tenho esse poder de ver. Vi uma vez, já faz tempo, só vi uma vez. Eu não estou vendo, mas eu sinto a presença dela. E ela está dando um recado aqui para você. Para mim? Que recado? Ela está dizendo que a casa que você parou de construir para você terminar e se preparar que vai casar. Ele: ai meu Deus do céu. Aí ele começou a chorar. Eu estava construindo, eu parei, porque eu estava achando que não vai dar certo eu me casar. A minha noiva achando que eu estou demorando muito com a casa, mas eu estou querendo terminar a casa, mas ao mesmo tempo, se eu casar e ela não querer ficar comigo, mas já que tá, é nossa que está falando, eu vou construir essa casa e vou me casar assim. Nossa, você não me conhece, como é que você sabia disso? Né? Diga: é ela que está aqui. É Nossa Senhora que está aqui. Ela conhece. Ela conhece. E para assinar mais ainda embaixo, que era Nossa Senhora, ela vai dizer assim: fala para ele que a pessoa que está na casa dele com as pernas doentes, não está conseguindo andar, que essa semana vai andar. Eu digo: aí já peguei a confiança nela. Digo: se ela está falando, ele falou da casa e do casamento, que então falei: olha, na sua casa tem alguém assim. Ele: ai meu Deus, é meu sogro. Meu sogro está com problema nas pernas, não está andando. Depois a Nossa Senhora falou que essa semana ele vai andar. Resultado: essa viagem foi uma viagem que eu nunca esqueci. Senti ali que Nossa Senhora preparou tudo. Poltrona para eu sentar, o que, que eu deveria falar. Essa foi minha primeira experiência com Nossa Senhora de Anguera, na Bahia.
quando a gente fala Nossa Senhora de Anguera, é a mesma Nossa Senhora de Fátima, é a mesma Nossa Senhora de Lourdes, é a mesma Nossa Senhora Aparecida. É que tem esses nomes para se lembrar, né, de um acontecimento relacionado àquele nome. Isso. Mas Nossa Senhora de Anguera é a mesma Mãe de Jesus. Por que Nossa Senhora de Anguera? Porque o município, a fazenda ela aparece, pertence a Anguera, lá na Bahia. E outra coisa, eu conheço bem de perto o Pedro Regis, inclusive o padre Gabriel Vilaverde, ele fala, eu sou padre, eu sou fruto da aparição de Anguera. Porque se eu não tivesse ido para Anguera, talvez não seria padre. Foi frequentando Anguera, ouvindo a mensagem da Senhora, que eu senti o chamado de Deus para ser padre. E é um grande padre. É um grande padre. Exatamente. A história que você contou me lembrou uma minha também, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos. Eu fui morar no interior, na Natividade da Serra. E eu tava na época da Natividade da adolescência, Serra é Vale do Paraíba, do próximo do Paraíba. Taubaté. Aí eu tava lá e eu tava muito firme na igreja, tava pensando até em ser padre. E comecei a fazer uns retiros no seminário de Taubaté e tal. Nisso eu fui fazer um retiro num seminário franciscano. Aí o reitor do seminário perguntou se eu não queria fazer um retiro lá em Piracicaba. Falei, eu vou. Só que eu nunca tinha viajado sozinho na minha vida. Mas as duas histórias lembram muito a minha. Aí Sempre eu, tem a primeira vez, né? Aí eu falei, eu vou. Ele, o reitor lá do seminário pagou a viagem, tudo. Eu tive que sair de Natividade para Taubaté, pegar um ônibus de Taubaté para Piracicaba. E na época não tinha as tecnologias de hoje, né? Uhum. Eu falei, e agora? Onde que eu vou descer? Eles me explicaram, desce em tal lugar, tal. Mas eu sozinho, menino novo, adolescente. Eu vou descer aonde? Nessa viagem que eu peguei o ônibus de Taubaté para Piracicaba, sentou um cara do meu lado, todo sujo. Acho que ele era pedreiro, era vendedor de alguma coisa. Todo sujo, a roupa bem ralezinha e tal. Mas esse cara me marcou. Nunca mais esqueci desse cara. Ele já começou a puxar assunto comigo, me oferecendo uma bala de hortelã. Tem até Olha, essa bala aqui no estúdio. olha aí, eu peguei uma nesse instante aí, redor de bala de hortelã. Aí eu nunca mais esqueci. Aí eu, no começo, eu assim, né? Porque até meio. É porque é estranho, né? Você já fica É, assim. eu novo ainda. Aham. Aí ele. Aí daí eu aceitei a bala. Aí ficamos conversando a viagem inteira. Conversando. Cara, muita gente, ele falou que era pedreiro, tinha família que morava lá. Ele foi me mostrando na época a região de Campinas, que passa pela Bandeirantes lá, a região de Campinas e tal. E eu falei que tava indo para um retiro. Marcou, essa viagem marcou para mim. E ele me mostrou o ponto exato que eu deveria descer. Olha, rapaz. Desci no ponto certinho, era só atravessar a rua, eu chegava no seminário franciscano. E lá também foi um final de semana incrível esse retiro, foi muito bom. Nunca mais esqueci. Conheci gente, nunca mais tive contato com essas pessoas, Mas ficou mas marcado. ficou marcado. Conheci umas pessoas legais no retiro. Mas esse senhor que sentou do meu lado no ônibus me marcou muito e a gente conversou muita coisa lá. Você não teve contato mais com ele? Não, nunca mais, É. porque na época Naquela não época tinha não o que tinha. é celular É, hoje. Nem telefone fixo eu tinha na aham. época. Eu me lembro que o telefone fixo na minha cidade, quem tinha era rico, né? Agora você falando isso aí, me bateu aqui uma coisa. Será que não era um anjo? Já teve, não vou contar agora que eu acho que não vai dar tempo. Fica pro próximo episódio. Bom Os que vai ter anjos, mais. eles se materializam, né? E vêm com uma pessoa comum. Você tá Ah, eu falando isso não aí, será que não sei. era um anjo também? Sei lá. Porque já Mas é. aconteceu comigo. Não veio como pedreiro, mas veio vestido de branco, parecia um médico, né? E vou contar no próximo episódio a Sei. experiência que eu tive. E depois que eu entrei na renovação carismática e fui me amadurecendo mais, isso que eu fui entender. Eu acredito que ele foi um anjo, porque como é que uma pessoa vai falar com você e falando coisas que você iria fazer e já contando o que queria acontecer no Ah, caminho, e sim. tudo aconteceu. Do No jeito que ele meu falou. caso, não contou coisas que a gente entrou Sei. numa sintonia ali tão legal, cara. Mas tão legal mesmo, eu e ele. E ele era muito mais velho que eu. E a gente falou muito de Deus, de Nossa Senhora. Uma sintonia muito boa. Ele falou que a avó dele era muito católica. Então, eu lembro Sei. mais ou menos as coisas, mas foi uma sintonia muito boa que é coisas que marcam na tua vida, né? Essas Exatamente. coisas. E vem de Deus, com certeza. Olha, gente, por isso que eu digo assim, eu me apaixonei por Pode Vir na Fé, porque aqui o assunto é isso. O bate-papo da gente é para a gente aumentar a nossa fé. E, inclusive, já vou até fazer um comercial aqui, Faz aí. não lucrativo, mas para a fé. Padre Gabriel Vilaverde escreveu esse livro.
Logo, logo eu vou estar aqui no estúdio, brevemente, trazendo esse livro. Quem quiser adquirir, porque tem gente perguntando, você não conseguiu o livro ainda? Ainda vou fazer o pedido de algumas dezenas desse livro, para que as pessoas possam ler. O que, que é? Mãezinha cheia do Espírito Santo. O padre Gabriel Vilaverde escreveu aqui sobre Maria Milza. É o segundo livro sobre Maria Milza. Então aqui tem alguns testemunhos do que aconteceu comigo. Inclusive, eu gostei do padre Gabriel Vilaverde, ele colocou aqui um título dizendo assim, um cinema no céu. Porque o que eu assisti no céu, eu falei da outra vez, né? De Nossa Senhora lá dentro do sol, com Jesus, tudo. Gente, para uma pessoa que não acreditava em aparição, foi difícil. Inclusive o Pedro Regis, não deu para continuar contando mais aqui, mas já teve próximos episódios. O Pedro Regis passou por cada uma, gente, porque o Pedro Regis também não acreditava em aparição. De repente, a primeira vez ele não sabia quem era. A segunda, apareceu para ele dentro do quarto, conversou com ele, falou 5 segredos que até hoje está em segredo. Só pode ser revelado quando o céu revelar. E ele não sabia ainda quem era. Na terceira vez que ela aparece para ele, é que ela se identifica. Eu sou Maria, a mãe de Jesus. Eu vim porque meu filho Jesus mandou. Que um grande mal está para cair sobre a humanidade e Deus quer salvá-lo. E eu precisava de alguém, escolhi você para ser o meu mensageiro. Maria não vem por acaso. Ela Exatamente. Vem quando o negócio está feio, é para alertar. Exatamente. E se você está ouvindo alguma aparição Nossa Senhora, está aparecendo em tal lugar, e você vê que tem alguém querendo só puxar isso aqui, o dinheirinho, desconfie. O Pedro Regis, o negócio dele não é dinheiro. Às vezes o Pedro Regis está somente com R$1 no bolso para viajar. Claro que ele casou com uma pessoa bem de vida, né, e aceitou ele do jeito que ele é, mas o Pedro Regis, eu ponho minha mão no fogo por ele. Já estou antecipando aqui o que um dia o Vaticano vai dizer que é verdadeiro a aparição lá. Eu acredito. E se o Vaticano não disser, como diz o Pedro, não estamos buscando o que o Vaticano diz, estamos querendo ouvir o que Nossa Senhora diz. Vai estar gravado aí, não pode ver na fé, né? Ele vai vir um dia aqui, viu, Pedro? Você já foi em tantos lugares do mundo, já foi entrevistado lá na Europa, aqui também no Brasil, em vários lugares, mas nesse podcast pode vir na fé. Eu vou te trazer aqui, viu, meu irmão? Pode esperar. Pode vir. Pode vir. Quero agradecer muito a presença aqui. Muito bom. Sei que vai ter outras vezes. Vai ter Você vai vir direto, já virou sócio do Pode Vir na Fé. Vai ser muito bom. Quero agradecer muito. E quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento da gente estar aqui. Quero agradecer ao Vitor do Kryptonita, que está ali, ó, fazendo os cortes. Hoje ele não chorou, mas brevemente ele vai chorar. Ainda tem uns casos aqui que eu vou contar que ele vai. Vai ter muitos ainda que ele vai chorar. Quero agradecer ao Felipe e o Cadu do Side Talk, que faz as edições aqui pra gente, nos orienta. Quero agradecer a Show Canecas, a caneca maravilhosa aqui, ó, da Show Canecas. Vamos brindar aí, ó. Saúde! Quero agradecer também o Estúdio Pode Ver, se você não tem um lugar para gravar, quer gravar seus conteúdos, pode ver. Seu podcast é aqui. Eu posso fazer um pedido? Claro. Vou aproveitar então, você está agradecendo, agora eu vou fazer um pedido, sou pidão mesmo. Eu quero pedir às pessoas que estão nos ouvindo que reze por nós, pelo Anderson, pelo Vitor, por esse estúdio, porque aqui não é estúdio para fazer o homem aparecer, mas fazer Jesus e Maria aparecer. Aparecer na tua vida, para mudar a tua vida, para fazer cada vez melhor na tua vida. O Pode Vir é um bate-papo católico onde a mentira não é convidada, aqui é só a verdade. Eu sei que tem coisas que você pode estar na dúvida, mas converse com Jesus e Maria, porque eles não deixam nada na dúvida. Eles provam o que é verdade, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O intuito do Pode Ver na Fé é trazer Deus para as pessoas, Nossa Senhora, e fazer histórias conectar com histórias. Uma história sua pode conectar com alguém que está em casa, uma história minha, que a gente compartilha histórias, isso que é legal, histórias de fé, de superação. Eu quero agradecer também a você que acompanhou até agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.